Bem-vindo ao programa Sal e Luz. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Carlos Wagner e quero convidar você para caminhar comigo agora um pouquinho nas Escrituras. Nós iremos trazer para os amados irmãos e ouvintes, os inscritos em nosso canal, uma noção panorâmica da bibliologia. A bibliologia é a matéria da teologia que ensina o conhecimento ou o conteúdo da Bíblia, tá? O livro em si, certo? Não da Bíblia num contexto teológico, mas da Bíblia num contexto físico, o livro propriamente dito. Exemplo, o nome Bíblia vem do grego biblon, tá? E no grego, biblon significa literalmente biblioteca, ou mini biblioteca, tá? Esta expressão biblon é o que define a palavra Bíblia que nós usamos hoje na língua portuguesa. E a Bíblia que nós temos hoje na língua portuguesa, a nossa versão, ela contém 66 livros. A Bíblia protestante contém 66 livros. A Bíblia católica, junto com os adendos, os adicionais, os católicos chamam os padres de acréscimos, ela contém 73 livros, mas a Bíblia protestante, 66. Em uma outra ocasião, eu vou explicar essa diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica, essa distinção, tá? Eu vou explicar para vocês em uma outra oportunidade. Mas vamos lá. Hoje é a primeira aula sobre a bibliologia. É a primeira aula, eu quero ver se eu divido aí em umas 4 a 6 aulas, para não ficar muito longo os vídeos e deixar você um pouco de preguiça, né? Para assistir um vídeo muito longo. O objetivo é fazer com que você possa assistir de maneira leve, gostosa, suave, aí na sala da tua casa, na tua televisão, no teu smartphone, no teu tablet, onde você quiser, tá bom? Então vamos lá. Começando a bibliologia, como eu já havia explicado, o significado, né, da palavra Bíblia. A nossa Bíblia, com 66 livros, ela é dividida, tá, em 4 partes do Antigo Testamento e 4 partes do Novo Testamento. As 4 partes do Antigo Testamento é chamado de Pentateuco, a primeira parte, tá, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá certo? Então, este é o Pentateuco. Dentro dessa parte do Pentateuco, tá, nós temos inserido, podemos dizer que o conteúdo mais importante da Bíblia. Por quê? Porque sem o Gênesis, como saberíamos que Deus havia feito todas as coisas? E como saberíamos a forma como Ele fez todas as coisas? Então, o Gênesis é uma viagem extraordinária de milhares de anos da criação de Deus. E o que significa Gênesis? O Gênesis significa princípio, começo, tá? E no livro de Gênesis nós temos 50 capítulos, onde nesses 50 capítulos é narrada a história dos primeiros personagens, a partir de Adão e Eva, tá? A terminar com Jacó, seus filhos, José, lá do capítulo 40, 45, 50 de Gênesis. E durante esse período aí de 50 capítulos, nós temos aí cerca de 1.800 anos de Adão pós-paraíso, pós-Éden, até Jacó, tá? Nós temos aí um período de mais uns 300 anos, então vamos colocar aí 2.000 anos, tá? Da queda de Adão, tá? Da expulsão de Adão do paraíso, até a conclusão de Gênesis com Jacó, o neto de Abraão. Então, nesse período, nós vamos observar que há um conteúdo extraordinário, falando, por exemplo, da queda do homem em Gênesis 3, das gerações em Gênesis 4, tá? Das famílias, da divisão das gerações em Gênesis 5, da decepção de Deus com o homem e o plano de Deus para destruir a terra com água em Gênesis 6. Então a gente vai observando o seu conteúdo, tá bom? Os personagens mais importantes de Gênesis, sem sombra de dúvida, começa com Adão,
é o primeiro grande personagem. Depois nós temos Noé, tá? Depois de Noé nós temos Abraão, depois nós temos Isaac, depois nós temos Jacó. Aí fecha o livro de Gênesis, tá bom? Você vai encontrar a história de Adão, do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 4. Vai encontrar a história de Noé, do capítulo de número 6 de Gênesis ao capítulo 9 de Gênesis. Vai encontrar a história de Abraão, do capítulo 11 até o capítulo de número 23 de Gênesis. Vai encontrar a história de Isaac, a partir do capítulo 22 ao capítulo de número 28. Depois vai encontrar a história de Jacó, que é depois Israel, né? Em Jacó nasce Israel, o filho de Isaac, o neto de Abraão. Em Jacó vem as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, a partir de Rubens, que é o primogênito, e de Benjamim, que é o filho mais moço de Jacó, tá certo? Que Deus deu a Jacó juntamente com Raquel. Então, depois disso nós temos a conclusão da história, José no Egito, e José sendo preso, escravizado no Egito, depois se tornando governador, mandando trazer os seus irmãos, mandando trazer Jacó para o Egito e para ali consumar a história do Gênesis, né? Os patriarcas, como os teólogos costumam denominar, está a partir do capítulo 11 de Gênesis, tá? Onde se narra a partir da história de Abraão e termina com a história de Jacó. Então esse é o livro de Gênesis. Depois nós temos o livro de Êxodo, depois nós temos o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio, tá? Estes livros somados são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, de autoria do grande homem de Deus, Moisés, tá? E Pentateuco é uma palavra grega. Penta é 5 e teuco é rolo. Então, Pentateuco quer dizer 5 rolos em grego, tá bom? No grego, nós então citaríamos 5 rolos, tá certo? Então, veja bem, nesses 5 livros, nós temos as histórias mais importantes dos personagens primários do Antigo Testamento. A partir deles, a árvore que foi Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, ela se ramifica e daí se desenvolve toda uma história em cima de uma nação, em cima de um povo, em cima de Israel, tá? É a primeira aula do nosso curso aí de bibliologia. Espero que você esteja gostando. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho. Vamos aprender juntos as escrituras, tá? Quando nós fecharmos essas primeiras aulas, nós iremos explicar com mais detalhe cada um dos conteúdos para juntos sermos abençoados pela palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Na próxima aula, segura aí, na próxima aula você vai aprender com a gente aqui, tá bom? Mais conteúdo da bibliologia, não fique de fora. Próxima aula, se inscreve aí, ativa o sininho. Na próxima aula você vai estudar com a gente. Pega a sua Bíblia, pega o papel, pega a caneta e juntos vamos aprender a palavra de Deus, tá? Programa Sal e Luz, eu e você juntos sendo abençoados pela palavra de Deus. Um forte abraço, que Jesus te abençoe.